meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal do YouTube Quimicando com Kaká. Já fez a sua inscrição? Ainda não? Pois faça a sua inscrição e receba as nossas atualizações semanalmente. Este é um canal de Química público, aberto a todos aqueles que quiserem estudar e ter um acompanhamento em suas atividades escolares. Bora falar hoje sobre técnicas de separação de misturas, também conhecidas como análise imediata. Afinal de contas, você sabe como nós fazemos para separar água com sal? Ou água que esteja misturada com álcool? Como é que dá para separar essas misturas? Existem técnicas que nós podemos utilizar para fazer esta separação. No caso de água com sal, poderíamos utilizar simplesmente a evaporação. Evapora-se a água, recupera o sal. Mas e se quiséssemos recuperar a água e o sal? Utilizaríamos uma técnica chamada de destilação. Vamos conhecer as principais técnicas utilizadas em laboratório para procedermos com a separação das misturas. As misturas que podem ser heterogêneas ou homogêneas. Vem comigo para conhecermos as principais técnicas utilizadas para separar as substâncias de uma mistura. Quando nós temos misturas heterogêneas, podemos utilizar da filtração simples ou a vácuo. Decantação. A decantação que pode ocorrer quando nós temos a mistura de um sólido e um líquido. O sólido vai descer e ficar no fundo do frasco. A parte líquida fica em cima e acaba sendo tirada por um sistema de sifonação. Temos também a decantação entre líquido mais líquido. Por exemplo, quando nós temos uma mistura de água com óleo. Aí utilizamos o chamado funil de decantação, também conhecido como funil de Bromo. A técnica da centrifugação, onde utilizamos aparelhos chamados de centrífugas, que giram em altíssima velocidade, fazendo com que, através da força centrífuga, a parte sólida acabe caminhando para as extremidades. Sifonação, já citamos aqui na decantação, é a técnica utilizada para retirarmos o líquido sobrenadante após o processo de decantação. Levigação, pode ser feita por canaleta ou por bateia. Todo mundo já ouviu falar deste processo de levigação, principalmente quando estuda aí o garimpo, tá? O ouro, como ele é separado das areias auríferas, quando os garimpeiros vão garimpar nos rios. Então pega-se a areia do leito do rio, coloca-se na bateia, joga água, a água acaba arrastando aquilo que é menos denso, ficando mais denso, que é o ouro. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Catação, outra técnica de separação de misturas heterogêneas. Quem já não viu a sua vovó, sua mamãe, escolhendo o feijão, separando o feijão das pedrinhas, dos gravetinhos que podem aparecer? Flotação, uma técnica muito utilizada em estações de tratamento de água e, é claro, no laboratório também uma técnica bastante empregada e muito simples. Como fazemos para separar pó de serra, serragem, de areia? Como são duas substâncias que têm densidades diferentes, misturamos a eles uma substância que tenha densidade intermediária e seja líquida. Essa substância líquida vai ter acima dela, na parte superior, um dos componentes da mistura que seja menos denso e embaixo o componente mais denso. No caso da mistura areia e pó de serra, nós teremos na parte de cima o pó de serra, na parte de baixo a areia. Esta é a técnica da flotação. Técnica de dissolução fracionada. Vai ser a técnica utilizada para separarmos, por exemplo, areia com sal. Quando nós misturamos areia com sal, fica aquela pergunta, dá para separar, dá para recuperar o sal?
Claro que dá, gente. Basta misturar água e passar em um filtro. No filtro ficará retida a areia, passará água com sal. Aí basta evaporar a água para recuperarmos o sal. Esta técnica, então, é a técnica de dissolução fracionada, onde um dos componentes é solúvel em determinado solvente e o outro não é solúvel. Fusão fracionada. Temos a mistura de duas substâncias que têm pontos de fusão diferentes. Ao aquecê-las, aquela que apresenta menor ponto de fusão acaba derretendo mais rápido que a outra, sendo assim separada na mistura. Sublimação. Uma das substâncias tem a propriedade de sublimar, por exemplo, areia com iodo. O iodo é um composto apolar, é uma substância polar que sublima, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, aquecendo a mistura de areia com iodo, nós temos o processo de sublimação apenas do iodo, que acaba se separando da mistura. Separação magnética. Uma das substâncias tem propriedades ferromagnéticas, ou seja, é atraído por um ímã. Por exemplo, pó de ferro misturado à areia. Para separar, basta passar um ímã. O ferro será atraído para o ímã, separando-o da areia. Cristalização fracionada. É uma técnica utilizada quando temos dois solutos com solubilidades diferentes misturados. Aquele que é mais solúvel e outro que é menos solúvel. Colocamos água, os dois vão se dissolver, mas à medida que formos evaporando a água, aquele que for menos solúvel vai se depositando gradativamente no fundo do frasco, porque acaba excedendo o seu limite de solubilidade. Estas são as técnicas de separação de misturas heterogêneas. E quando as misturas são homogêneas, como por exemplo, água com sal. Aí nós temos técnicas muito bacanas utilizadas em laboratório. Uma delas é a destilação simples, que vai ocorrer quando nós temos a mistura de um líquido com um sólido, por exemplo, água com sal. E a técnica de destilação fracionada, quando nós temos a mistura de dois líquidos. Todos nós já ouvimos falar desta técnica de destilação fracionada, principalmente quando trabalhamos lá os componentes do petróleo. O petróleo bruto é uma mistura de hidrocarbonetos com diferentes pontos de ebulição. Então, eles são separados a partir do aquecimento desse petróleo bruto ao atingirem seus diferentes pontos de ebulição na chamada torre de fracionamento. Então, esta é a técnica de destilação fracionada. E nós temos ainda a liquefação fracionada, onde a substância é liquefeita, ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido por resfriamento. Como, por exemplo, o ar atmosférico, onde nós temos como principais componentes nitrogênio, oxigênio e argônio. À medida que ele vai sendo resfriado, os componentes que vão atingindo, que vão chegando ao seu ponto de liquefação, vão liquefazendo-se, passando para o estado líquido gradativamente, separando então seus componentes. Esta é a forma utilizada para obtermos, entre outras coisas, o nitrogênio líquido, o oxigênio líquido e o gás argônio. Estas são as principais técnicas de separação de misturas. Vamos assistir um vídeo que detalha tranquilamente, de uma maneira muito didática, todas as técnicas que nós acabamos de falar para vocês.
The centrifuging process allows the solid to completely settle out. The jarring caused by hand braking destroys the distinct separation between superheat and solid. Muito bem, meus queridos alunos, logo após este vídeo extremamente didático e muito explicativo, vamos agora aos exercícios. Põe na tela o primeiro exercício para a gente. O equipamento ilustrado a seguir pode ser usado na separação dos componentes do sistema: água mais álcool etílico, água mais sal de cozinha sem depósito no fundo, água mais sacarose sem depósito no fundo, água mais oxigênio, água mais carvão em pó. E aí, galera, nós temos aí uma técnica de filtração. Então, para isso, nós temos que ver as substâncias que pelo menos um dos componentes não se encontra dissolvido. Bora lá para a resposta. O equipamento é adequado para separar mistura heterogênea de sólido e líquido. Resposta E. Vamos então com o exercício número 2. Qual dentre os aparelhos citados pode ser usado para separar uma mistura de água e gasolina? Letra A, bico de Bunsen. Letra B, funil de vidro com papel de filtro. Letra C, Kitasato. Letra D, funil de separação. Ou letra E, funil de Buchner. Pois é, minha gente, nesse caso, água e gasolina, nós temos um sistema heterogêneo, pois água e gasolina são dois líquidos immiscíveis, ou seja, não se misturam. Então, o aparelho mais adequado é o... Bora aí, vamos ver a resolução desse exercício. Líquidos immiscíveis podem ser separados por decantação em um funil de separação ou também chamado funil de bromo. Alternativa D. Pois é, vamos que vamos com mais um exercicinho para você. Vamos ao terceiro exercício da nossa apostila. O processo mais adequado para separar o ouro das areias auríferas é
Letra A, filtração. Letra B, levigação. Letra C, filtração a vácuo. Letra D, decantação. Ou letra E, peneiração. Bom, galera, nós citamos para vocês a técnica utilizada para separar o ouro das areias auríferas. E essa técnica é uma técnica baseada nas diferentes densidades, pelo arraste do componente menos denso através de uma corrente de água. Nós temos aí, então, o processo da levigação, onde podemos utilizar o sistema de bateia e o sistema de canaleta. Então, a alternativa correta, a corrente de água arrasta as partículas de areia. Letra B. E vamos seguindo com mais exercícios para vocês aqui no nosso canal. Simbora, põe na tela. Durante a preparação do popular cafezinho brasileiro, são utilizados alguns procedimentos de separação de misturas. A alternativa que apresenta corretamente a sequência de operações utilizadas é: letra A, flotação e decantação. Letra B, coação e filtração. Letra C, extração e decantação. Ou letra D, extração e filtração. Pois é, gente, neste caso nós temos duas técnicas que estão sendo empregadas aí. Uma delas é a dissolução fracionada, também chamada de extração. As substâncias mais solúveis presentes no café acabam se dissolvendo na água, produzindo então o famoso cafezinho. As partículas maiores acabam ficando presas no filtro. Desta forma, nós temos a técnica da extração, seguida de uma filtração. Bora então com mais um exercício para vocês. Tem-se uma mistura dos sólidos em pó, cloreto de sódio, dióxido de silício, areia e ferro. Letra A, adicionando-se grande quantidade de água com agitação, pede-se o número de fases do sistema resultante. Letra B, apresente uma sequência de processos para separar a mistura dos três sólidos. Pois é, vamos então à resolução deste exercício. 3 fases é a resposta da A. Solução aquosa de cloreto de sódio, areia sólida e ferro sólido. Então teremos a fase ferro, a fase areia e a fase solução aquosa, água mais cloreto de sódio. 3 fases é o que vai aparecer neste sistema. Na letra B, a primeira técnica é separar o ferro através da separação magnética. Adicionar água onde se dissolve o sal, fazer a filtração, a areia vai ficar retida no filtro e depois, através da vaporização, obtemos o sal. Pois é, minha gente, vamos que vamos, está muito boa essa matéria, muito bacana, dá para desenvolver muitas atividades interdisciplinares, inclusive com ela. Vamos agora com mais um exercício para você, põe na tela. No quadro abaixo, constituído por 2 colunas, aparecem alguns sistemas e os métodos de separação dos seus componentes. Identifique a associação correta. Letra A, solução de glicose em água. Método de separação, filtração. Letra B, álcool hidratado. Método de separação, decantação. Letra C, solução de NaCl em água. Método de separação, decantação. Letra D, petróleo. Método de separação, destilação fracionada. E letra E, água mais óleo. Método de separação, cristalização fracionada. E vamos com a resolução. Bem simples esse, hein? Tá na cara, gente. Alternativa D. Bora para a resolução. É impossível separar uma mistura homogênea, solução por filtração e decantação. O processo de separação de uma mistura de água e óleo é feito por decantação. E vamos com mais um exercício, o último exercício de hoje na nossa videoaula. Dadas as informações, o cloroformo é um líquido insolúvel na água. O álcool é solúvel no éter. O líquido sulfeto de carbono dissolve o enxofre e não dissolve o carvão. Os gases metano e butano têm pontos de liquefação diferentes. Água não dissolve o enxofre. Faça a associação seguinte relativa à separação das respectivas misturas.
água mais clorofórmio, álcool mais éter, enxofre mais sulfeto de carbono, enxofre mais água, metano mais butano, enxofre mais carvão, ferro mais carvão. As técnicas são destilação simples, dissolução fracionada, liquefação fracionada, separação magnética, separação pelo funil de decantação, filtração e destilação fracionada. E vamos então à resolução deste exercício. Está aí para você na tela. Destilação simples, dissolução fracionada usando sulfeto de carbono, liquefação fracionada, separação magnética, separação pelo funil de decantação, filtração e destilação fracionada. 3, 6, 5, 7, 1, 4, 2. O enxofre sólido se dissolve no sulfeto de carbono, formando mistura homogênea, solução, e são separados por destilação simples, tendo-se a mistura dos gases metano e butano, e abaixando-se a temperatura, o butano se liquefaz. Os líquidos immiscíveis água e clorofórmio são separados por decantação, utilizando-se o funil de separação. Os líquidos miscíveis álcool e éter, que é uma solução, são separados por destilação fracionada. Muito bem, galera, e chegamos ao final da nossa videoaula de hoje sobre técnicas de análise imediata, separação dos componentes das misturas heterogêneas e homogêneas. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que o Kaká responde para você. Um grande abraço e até a próxima! Quimicando com Kaká!